a sua holding. E mostrou para aqueles empresários os benefícios que eles poderiam ter em estar fazendo compras conjuntas, planejar as políticas comerciais de uma forma coordenada e assim por diante. E acabou tendo aceitação tanto nos Estados Unidos quanto no leste europeu. Ele conseguiu, com essa estratégia, com esse conhecimento, criar um império que fatura hoje 50 bilhões de dólares no mundo. Quem é? A ArcelorMittal? A ArcelorMittal. Olha, não sabia dessa história, que interessante, hein? A Então, ArcelorMittal começou dessa maneira. Então você vê, você pega outras empresas na área de gestão do conhecimento, a própria Google, você pega a IBM hoje com 100 bilhões de dólares de faturamento, você pega a Microsoft, que começou aí com 2 salários mínimos, você pega o Steve Jobs com a Apple, que começou na garagem da casa do padrasto. Então, isso mostra para nós... É que a história não no começo, mais importante do que máquinas, ou mais importante do que capital, porque o capital existe, a tecnologia existe, é que você conseguir juntar os pontos. Você tem inteligência e para isso é necessária essa visão sistêmica. Então, quer dizer, esse papel desse novo executivo, seja ele engenheiro, administrador, médico, não importa, não é isso? Ele tem que passar a compreender que ele tem que ser o grande arquiteto de negócio. E outra, se a gente pensar de uma maneira simplificada, qual que é o melhor lugar do mundo para se produzir qualquer coisa hoje? É a China. Qual que é o melhor lugar do mundo para se comprar serviço hoje? É a Índia. Agora, aí que o Brasil vive, na realidade, uma situação perigosa, que ele tem que tomar uma decisão. Qual é a nossa vocação? Para onde queremos ir? Para onde que nós vamos? Senão qualquer caminho serve. É isso? E aí tem uma questão engraçada. Você veja que é interessante. Nós exportamos o minério de ferro para a China. É isso? Então a Vale do Rio Doce tira esse minério de ferro e coloca na China. O Brasil, que dorme numa mina de minério de ferro, tem uma produção de aço, alguma coisa a mais de 40 milhões de toneladas. E a China, que não tem todo o minério de ferro hoje, produz mais de 500 milhões de toneladas de aço. E eu fico vendo nas ruas de São Paulo um automóvel chamado EFA, chinês, andando já nas nossas ruas. Então, pera um pouquinho. Eu exportei o minério a 150 dólares, e eu estou comprando agora um automóvel cujo emprego foi criado na China, cuja industrialização foi feita na China, por 10 mil dólares. Que gerou renda na China. E que gerou renda na China. Aí, vamos analisar, cadê as meninas? Sapatos. Nós temos a maior boiada no Brasil. O sapato é feito de couro, não é isso? E hoje você tem a Ásia como sendo o maior produtor de sapatos do mundo. E eu fico vendo aqui o Vale do Sino, com empresas em seríssimas dificuldades, porque não consegue mais competir com os calçados que são feitos na Ásia e colocados na Europa e nos Estados Unidos. Então, este profissional, seja ele a formação que tiver, ele vai ter que começar a se dedicar a essa visão sistêmica, ele vai ter que começar a enxergar que o mundo está conectado, ele vai ter que estabelecer estratégias de negócio para poder alavancar o seu negócio, os seus funcionários. E quem é que vai fazer isso? Não é computador. Quem faz isso é o capital humano. Mas só que o capital humano, para fazer isso, tem que estar o quê? Preparado, bem educado e com uma qualidade adequada para esse mundo globalizado. Ok, nós estamos aqui entrevistando o professor Carlos e nós vamos fazer agora um intervalo. E antes desse intervalo eu queria só chamar aqui o nosso quadro Urban News, que tem uma notícia que tem relação com tudo isso que a gente está falando aqui, que é a seguinte notícia: Brasil enfrenta apagão de mão de obra qualificada. Uma notícia publicada no jornal Folha de São Paulo, que diz que a escassez de mão de obra qualificada no Brasil levou o nosso país a bater um recorde de sobra de vagas no mercado de trabalho formal em 2009. Dados sobre desempenho do Cine, que é uma rede pública de agências de emprego, mostram que 1,66 milhões de postos de trabalho, 1,66 milhão postos de trabalho oferecidos pelas empresas no ano passado não foram preenchidos por esse sistema. O principal motivo para o não preenchimento dos postos é falta de qualificação de mão de obra, o que compreende baixo nível de escolaridade, carência de preparo técnico e pouca experiência. Nós vamos voltar em minutos para a gente falar um pouquinho desse apagão de mão de obra qualificada.
essa nova prova do Enem, com esse novo sistema, eu vi uma oportunidade e está sendo uma experiência de vida. É uma prova que exige mais do aluno, um raciocínio crítico maior, e é isso que a universidade quer. Faculdade Federal é sempre um sonho. E com o Enem abriu muita vaga, muita coisa que você pode escolher. O processo é válido, ele deve ser aprimorado, porque esse eu acho que é o verdadeiro caminho para um vestibular mais justo e mais qualificado. O Enem abriu a possibilidade de vir para o estado de São Paulo, que é um polo tecnológico, e poder trabalhar aqui no futuro. Lá na minha terra, os cursos de tecnologia, esses são muito escassos. Então a Unifesp praticamente caiu do céu para mim. O Enem 2010 vem aí. Prepare-se. Saiba mais acessando a página www.mec.gov.br. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. Legal, estamos de volta aqui com o UrbanView e com a nossa entrevista com o professor Carlos Alves de Lima Nascimento, que é diretor da Escola de Administração Mauá. O professor Carlos, ele é autor já de 2 livros, um dos livros dele chama-se Modelos e Inovações em Estratégia. Na verdade, o professor Carlos, antes de mais nada, é um grande especialista na gestão estratégica de negócios, que é um dos seus principais objetivos de estudo. Vou aproveitar aqui, antes de perguntar sobre gestão estratégica de negócio para o professor Carlos, o Caetano me falou que tem uma pergunta bastante interessante exatamente sobre isso, acho que vai servir como gancho para a gente começar essa parte do programa. Exatamente, Gilberto. Eu anunciei aqui o professor no começo do programa falando que ele era especialista em gestão, e aí o Thiago mandou a pergunta, que é o seguinte: ele disse que já ouviu falar que 50% das empresas brasileiras morrem antes de completar 5 anos de vida. E ele queria saber se a gestão estratégica de negócios poderia mudar esse quadro. Bom, Thiago, obrigado pela sua pergunta. E isso daí é fato. Com certeza, eu até fui convidado para fazer uma aula no Sebrae aqui de São Paulo, para ensinar os vários consultores do Sebrae, para abordar esse tema, falando exatamente sobre isso. E eu gosto de dar um exemplo. Antes de você começar um negócio, e isso é uma preocupação que as escolas de qualidade têm que oferecer aos seus alunos, é ensiná-los a elaborar um bom plano de negócio. E para que um bom plano de negócio seja adequado para evitar essa mortalidade precoce das empresas, você precisa também estar inserido nos conhecimentos da gestão estratégica. Então, primeira coisa, vamos começar a entender o seguinte: cada negócio ele tem uma característica, e essa característica ela vai demandar estratégias próprias para que você possa ter sucesso naquele negócio. Então, por exemplo, se a gente pegar autores consagrados aí no mundo acadêmico, você vai trabalhar dentro de um negócio com basicamente 4 estratégias genéricas. A estratégia de menor custo, a estratégia de diferenciação, a estratégia de foco, que é você segmentar um determinado mercado, e a estratégia integrativa, que eu diria para você que é a estratégia mais complicada, porque ela vai conciliar o menor custo e a diferenciação ao mesmo tempo. Um caso típico dessa estratégia seria o ciclo de Soleil, né? Ou então aquele relógio Swatch, que a indústria suíça estava simplesmente morta, acabada, aí o Nicolas Hayek assume o comando daquela empresa, um tremendo arquiteto de negócio, formado em boas escolas, e a partir daí ele propõe o quê? Ele propõe um processo de fusão das empresas que faziam relógio na Suíça. Com essa fusão, ele consegue aumentar o efeito escala de produção para poder competir com a mão de obra barata que vinha da Ásia. Então está aí já uma dica, né? Quando a gente quer competir com um país cuja mão de obra é muito barata, uma das saídas é você aumentar violentamente a escala de produção dos seus produtos, né? E depois... Só fazer desculpa me interromper, mas essas 3 estratégias principais são do Porter, né? Foi o Michael Porter que inventou. E na época que eu estudei isso, se afirmava que era quase impossível haver uma 4. Hoje tem essa 4 integrativa. Tem essa 4 que a gente também conhece como a estratégia do Oceano Azul. Ah, né? Do Oceano que Azul. Que é onde você consegue ter o menor custo de produção,
ter menor custo para sustentar o teu negócio e, ao mesmo tempo, você estabelece uma diferenciação que o cliente percebe. Então, no caso da Swatch, por exemplo, a hora que ele muda o projeto do relógio, a hora que ele aumenta a produção, a escala de produção de forma violenta, e ele vai buscar uma competência na área do marketing, que é associar aquele relógio não mais a ver as horas apenas, e sim a um artigo de moda, então ele passa a associar a venda do relógio como sendo um produto. Tanto que eles escolhem os modelos de lançamento na França, quando eles vão lançar as modas, é onde eles lançam os novos modelos Swatch. Isso fez com que ele passou a contar com um custo baixo de produção e o cliente estava pagando um preço prêmio em função do relógio ser agora um artigo de moda. Isso é uma estratégia integrativa. Agora veja a importância disso para quem vai começar um negócio. Vamos pegar agora uma situação mais simples, mais comum de acontecer. Imagina que você queira montar um restaurante por quilo. Então, se você vai montar um restaurante por quilo, e aí é que começa o grande problema, que a palavra estratégia é muito mal interpretada. O problema da estratégia não é você formular uma estratégia, o problema muitas vezes é você implementar essa estratégia. E para você implementar a estratégia, você precisa do quê? De um bom conhecimento de projetos e de processos. Então vamos pegar o caso do restaurante por quilo. Se eu tenho um restaurante por quilo, é evidente que a comida tem que ter qualidade, que o ambiente tem que ser agradável, mas eu tenho que entender que o meu cliente que vai àquele restaurante, ele está preocupado se o vale-refeição dele vai dar para pagar aquele almoço, aquele jantar. Então, o projeto do meu restaurante vai ter que ser um balcão, self-service, número reduzido de funcionários, não tem cabimento eu colocar uma toalha de seda, um talher de prata, porque o meu projeto tem que estar adequado à estratégia de menor custo. Se eu pegar agora um restaurante padrão Fasano, por exemplo, e coisa interessante, os dois estão no mesmo segmento de mercado, os dois fornecem refeições. A estratégia do Fasano é diferenciação. Então o projeto que ele vai implementar no Fasano, ele vai ter um local badalado, ele vai ter... Vai desde a localização, ao projeto arquitetônico, ao projeto de decoração, a vinícola com o vinho com a qualidade dos ingredientes. Os ingredientes, não é isso? Então todo esse conjunto de atividades vai sustentar então a estratégia de diferenciação que tem que ser percebida pelo cliente. E eu também poderia ter uma estratégia de foco. Não, eu vou trabalhar com um restaurante, um bistrô francês, um local pequenininho, um aconchegante, bem decorado, não é isso? Para atender a vizinhança. Para poder atender a vizinhança, e naquele local eu só vou fazer o quê? Comida francesa, que tem até uma característica, né? O prato é desse tamanho, a comidinha é desse tamanho e a conta é desse tamanhão, não é isso? Agora, o que acontece? Quando esse empreendedor, quando esse empresário não conhece gestão estratégica, aí ele começa com um restaurante francês. Depois ele começa a botar sushi, de repente ele começa a colocar macarrão italiano, ele vai descaracterizando o negócio dele. Na ânsia de querer agradar a todos, acaba agradando a ninguém. Isso. E aí, na estratégia, o que é preciso? Foco. Você ter foco e precisa saber implementar, como você disse. É aquele marqueteiro que não conhece também a questão estratégica do negócio e, embora o negócio exija uma estratégia de menor custo, ele está ali preocupado em colocar uma fitinha, enfim, agregar valores que não vão ser percebidos pelo cliente. Então, por exemplo, se você está numa empresa que vende uma commodity, a tua estratégia é menor custo. Ninguém vai pagar mais pelo aço, pelo petróleo, pela laranja, se você colocar uma fita amarela. Agora, essa percepção o empreendedor tem que ter. Como também fica uma coisa absurda a gerente do Fasano achar que para aumentar a margem bruta ela vai botar um balcão lá e a pessoa vai se servir. E um exemplo muito bom disso daí que você está falando, você vê, a questão agora que